Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conversar um pouco mais sobre a comida e conhecer algumas técnicas básicas na cozinha para ganhar autonomia na hora de escolher o que vai estar na nossa mesa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, toca no bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai chegar para mais gente. É o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que já me pediram para gravar aqui pro canal, que é do Naked Cake, o bolo pelado. É aquele bolo bonito que tá na moda, que na verdade entrou na moda há algum tempo e nunca mais saiu, que é o bolo sem cobertura. Só que o Naked Cake tem alguns detalhes que fazem ele ser um pouco diferente dos outros bolos. Não é simplesmente tirar a cobertura. Então, para entender, eu preciso te perguntar, para que serve a cobertura em um bolo? Muita gente deve ter pensado que é para manter o bolo em pé. A cobertura serve muito mais para manter a umidade dentro do teu bolo, para trazer algum sabor também, é claro. E sim, para deixar ele mais reto na estrutura externa dele. Só que se o teu bolo tá torto por dentro, não é uma cobertura que vai resolver. Normalmente uma ganache mais grossa, brigadeiro, alguma coisa assim, é usado para dar estrutura para pasta americana, porque assim o bolo vai ficar bem retinho e a tua pasta consegue ficar bem lisa em cima da massa. Então a cobertura tem muito mais essa função, manter o teu bolo úmido dentro e não dar a estrutura. Se o teu bolo tá prestes a cair, não é um chantilly, não é um merengue, não é um buttercream, não é nenhuma ganache que vai segurar. Então você tem que ter cuidado com a massa que usa, com a textura do recheio e da forma que você monta também, como você vai equilibrar o peso ali. Eu dividi esse conteúdo em 2 vídeos. Hoje eu vou fazer um naked cake bem simples, com uma receita que todo mundo já fez, que é um bolo de cenoura e um brigadeiro de chocolate, para mostrar como a gente faz essa montagem para que ele fique retinho, bonitinho. E no próximo vídeo eu vou fazer uma receita um pouquinho mais elaborada, que a gente consegue mexer com as texturas das coisas para deixar o bolo realmente equilibrado, realmente saboroso. O bolo de cenoura é super saboroso e é uma receita mais simples. Pode ser feita para o dia a dia, por exemplo. Mas um bolo elaborado vai precisar de um pouco mais de técnica, um pouco mais de detalhe. Então, vamos logo para lá. O que faz um bolo desmoronar pode ser várias coisas. O primeiro são as camadas desequilibradas. Se o teu bolo fica torto com as camadas inclinadas, normalmente isso acontece no forno, se o teu forno está desnivelado, a massa se acumula num canto e fica mais grosso do que o outro. Se o teu bolo está desnivelado, provavelmente ele vai cair. Você vai precisar nivelar ele certinho. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é um recheio muito cremoso. O recheio que a gente faz precisa ser cremoso o suficiente para cortar com a faca sem grudar nela, mas firme o suficiente para que consiga segurar o teu bolo em pé. Se você pegar várias camadas de massa e empilhar, você vai ver que elas vão começar a ficar tortas com o peso. O teu recheio serve para isso também, para ajudar nessa distribuição de peso e para colar uma camada na outra. E a terceira razão é um bolo muito úmido. Quando você faz uma massa muito úmida, ela tem uma tendência a afundar no centro ou a cair pelas laterais. Por favor, sempre que você for encomendar um bolo de alguém, tenha isso em mente. Eu sei que todo mundo gosta de um bolo super úmido, super cremoso, mas se você quer um bolo decorado, alto, de 2 andares, por exemplo, a massa vai ser um pouco mais seca mesmo. Porque se umedecer demais o bolo, a massa acaba ficando empapada no centro, é como se ela começasse a suar. E ela vai começar a compactar e vai baixando. E ela não vai baixar retinha, sempre vai baixar um lado um pouco mais, daí o teu bolo vai começar a sambar na forma, então tem que ter esse cuidado. Quanto mais alto é o teu bolo, quanto mais camadas ele tem, quanto mais estrutura você quer, menos vai umedecer a massa e mais firme precisa ser o teu recheio. Compreendido isso, agora você já sabe por que a massa não pode ser excessivamente macia e excessivamente úmida. Isso não significa que o teu bolo vai ser seco, ele vai ser muito saboroso, mas não vai ser tão úmido quanto um bolo gelado de coco, por exemplo. Eu gosto de usar o bolo de cenoura como primeiro exemplo para ensinar a fazer o naked cake, porque é uma receita à base de óleo. Na confeitaria a gente tem várias bases para fazer bolo. A receita à base de óleo não está nas técnicas clássicas, mas é um tipo de preparação que eu gosto bastante. Pensa em uma massa amanteigada, por exemplo. Se você guardar na geladeira, o bolo vai ficar duro. Mesmo que você molhe, ele vai ter uma aparência de seco, porque a manteiga endurece na geladeira, é normal. O óleo não.
O óleo ele permanece líquido em temperatura ambiente e na temperatura da geladeira. Então é um bolo que vai se manter úmido por muito mais tempo. Para esse bolo a gente não vai precisar fazer calda para molhar a massa. A própria umidade da massa em si já é o suficiente, vocês vão ver. Começa colocando os ovos no teu liquidificador. O óleo e bate até ter um creme bem branquinho. Nesse meio tempo, corta 2 cenouras que vão dar mais ou menos 3 xícaras grandes, cheias desse jeito, e vai misturando aos poucos no teu creme, até tá tudo bem batido, bem homogêneo de uma cor só. Coloca o açúcar no liquidificador. E você vai ver que a cor vai mudando aos poucos, ela vai ficando mais escura. Quando tá tudo da mesma cor mais uma vez, tá pronto. Você vai colocar em um bowl. Nesse bowl, peneira a tua farinha de trigo, a metade dela, e mistura. Depois que você misturou a metade, pode colocar a outra metade junto com o fermento químico. Sempre mistura o fermento químico junto com a farinha de trigo, porque assim você não vai precisar bater em excesso. Antes da tua massa estar na textura certa, o fermento já entrou ali. Se você deixar para colocar depois, vai precisar bater mais a massa e isso pode acabar desenvolvendo o glúten do bolo. Então ele vai embatumar, vai ficar uma sola. Eu vou pegar 2 formas onde eu coloquei uma folha de papel manteiga no fundo e vou dividir a massa. Eu vou levar as duas para assarem no forno a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, ou até eu espetar um palito no centro do bolo e ele sair seco. Esse é o truque básico para você saber se o teu bolo está pronto. Com o bolo pronto, a gente vai deixar ele resfriando e eu gosto de deixar para montar no dia seguinte só. Então, para a cobertura, para o recheio, eu vou fazer um brigadeiro muito simples. Tem aqui no cardzinho um link mostrando como eu faço o leite condensado caseiro, que eu vou usar 800 gramas, que vai dar mais ou menos 2 caixinhas do leite condensado industrializado. Eu coloco o leite condensado numa panela, 1,5 xícaras de chocolate amargo e mexo até chegar no ponto de brigadeiro. Quando ele desgruda do fundo da panela e o caminho demora para se fechar. E mesmo quando o brigadeiro se encontra no centro, ele não volta a se misturar. 1/4 dessa mistura em um potinho que eu vou usar para decorar com um brigadeiro um pouco mais firme. E o restante que sobrou na panela, eu coloco meia xícara de creme de leite e misturo muito bem. Eu vou cozinhar até chegar a um ponto antes do ponto de brigadeiro, onde ele desgruda do fundo da panela, mas quando eu passo a colher, o caminho se fecha mais rapidamente e o creme volta a se misturar parcialmente, não se mistura totalmente. Você ainda vê as ondas de onde mexe o brigadeiro, mas ele volta a se misturar se você deixar ele parado. Eu deixo os brigadeiros esfriarem e vou para a montagem do bolo. Para montar o bolo, eu dividi em 2 formas, mas eu quero um bolo em 4 camadas. Então eu vou dividir cada uma das massas em 2. Eu vou usar um fio de aço que eu tenho em casa para cortar bolo, próprio para isso, porque ele permite que eu faça um corte muito mais reto, muito mais certeiro do que com a faca. Mas você pode usar a faquinha também, é só ir cortando com cuidado. Primeiro marca as laterais e depois passa a faca de verdade. Perceba como esse bolo é muito úmido. Para montar o bolo, eu gosto de começar primeiro com as metades de cima.
porque normalmente a gente não vai conseguir cortar com perfeição para ficar totalmente reto. Então, se essa camada está embaixo, eu consigo colocar o recheio em cima e deixar ele nivelado. Então eu consigo acertar o bolo conforme vou montando. E para decorar, eu vou fazer algumas bolinhas de brigadeiro com aquele brigadeiro que está mais duro, que eu deixei mais firme em ponto de bolear mesmo. E tem um detalhe, lembra que no começo eu falei que a cobertura serve para preservar a umidade do bolo? A gente tem que cuidar no Naked Cake de montar ele mais na hora que vai servir. Você não pode montar ele 2 dias antes, por exemplo. O bolo, quando ele é coberto, normalmente ele é montado com antecedência para ter um tempo para ficar firme, para ficar bem estável. Mas se você fizer isso com o Naked Cake, ele vai secar muito, principalmente na geladeira. A geladeira seca demais as massas. Por isso você vai evitar usar frutas frescas, a não ser que você monte só na hora de servir. Não necessariamente na hora, mas por exemplo umas 2 horas antes, umas 3 horas antes de cortar. Porque fruta fresca estraga muito rápido, estraga o teu bolo. Esse bolo que eu fiz dá para servir tranquilamente 8 pessoas, uma fatia para cada. Então se você quiser mais, multiplica, se quiser menos, divide. Mas o importante do Naked Cake é que ele seja consumido no máximo até o dia seguinte. Não porque ele vai estragar, mas porque ele vai ficando seco com o passar do tempo, normal para um bolo. Principalmente esse que fica exposto, que não tem a cobertura para proteger. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O próximo vai ser uma receita um pouco mais elaborada, agora que a gente já tem a base, sabe o básico para montar o Naked Cake. Até a próxima e tchau!